Valeu, meu amigo, minha amiga. Eu sou Leonardo Marcos Machado, professor de Direito Penal aqui da Concurseria. A nossa aula de hoje é a primeira parte da teoria geral da infração penal. Acompanha comigo, vamos lá? Então vamos lá. Infração penal. Vamos começar a discutir a infração penal. A teoria geral da infração penal, para iniciar pela tipicidade e adiante com os demais elementos analíticos do crime. Então vem aqui. As infrações penais, elas podem ser classificadas a partir de dois sistemas, basicamente. Existem outros? Existem, né? Mas os dois sistemas fundamentais, sistema tripartido e sistema bipartido. O que é crime? Pelo sistema tripartido, ou melhor, o que é infração penal? Pelo sistema tripartido, as infrações penais, elas se dividem em crimes, delitos e contravenções. A gente encontra isso no direito estrangeiro. No Brasil, no entanto, o que nós adotamos é o sistema bipartido. Nós dividimos as infrações penais em duas categorias: crimes ou delitos e contravenções penais. Bom, se nós temos duas categorias, crime e contravenção, resta agora nós identificarmos cada uma dessas espécies de infração penal. O que é o crime, o que é a contravenção, como que elas se distinguem, como elas se diferenciam. Na verdade, diz a doutrina, não existe uma diferença na essência, porque ambas são infrações penais. A diferença é quanto ao grau da ofensividade, o grau da lesividade. Os crimes são infrações penais de maior gravidade, enquanto que as contravenções penais são infrações penais de menor ofensividade. Vou te dar um exemplo. Vias de fato. Vias de fato, que é você praticar uma violência contra alguém, mas que não resulte em lesão corporal. Praticar uma violência física que não resulte em lesão corporal. Exemplo, eu dou um tapa num amigo, mas não gera lesão. Isso configura contravenção penal de vias de fato. Mas existe um crime, que é o crime de lesão corporal. Que é aquele em que, por exemplo, eu dou um soco no meu amigo e eu ofendo a integridade física e corporal dele. Veja, não há uma diferença de essência. Há uma diferença entre elas quanto à ofensividade, quanto à lesividade do bem jurídico aqui. Consegue perceber? É disso que a gente está falando. E essa distinção entre crime e contravenção, ela é uma distinção político-criminal. O que é isso, prof? Seguinte, vou te dar um exemplo antes de explicar. Vamos pensar no porte de arma. O porte de arma, ele era uma contravenção e hoje ele é crime. Então ele era valorado, lembra que nós falamos que o direito penal ele é valorativo? Ele era valorado como algo de menor gravidade. Hoje, no entanto, é valorado como algo de maior gravidade. Então, de contravenção, ele passou a crime. Isso é um critério político criminal que varia no tempo, né? Vamos ao artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. O artigo 1º da lei estabelece que crime é uma infração penal a qual eu estou prevendo uma pena privativa de liberdade, que é de reclusão ou de detenção, que ela pode ser apenas a pena de reclusão ou de detenção, ou então ela acumulada e uma pena de multa ou uma pena de multa. Então a pena de reclusão ou de detenção acompanhada de uma pena de multa, a mais ou de maneira alternativa. E essa é a infração penal do tipo crime. Já a infração penal do tipo contravenção é aquela que a pena aplicada é a pena de prisão simples, que pode ser acompanhada de uma pena de multa, cumulativa e multa,
ou então alternada, prisão simples ou multa. Tranquilo? Essa é a diferença que está prevista no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Porém, não é a única diferença. A doutrina ela vai elencar uma série de diferenças entre crime e contravenção. Quer ver? Vamos a elas. Primeira, pena restritiva de direito. No crime, é possível a substituição por uma pena restritiva de direito. Há essa previsão legal. Em relação às contravenções penais, não há essa previsão legal. As penas privativas de liberdade. No crime, as penas privativas de liberdade são de dois tipos: reclusão ou detenção. Já na contravenção, essa pena é a pena de prisão simples. Outra diferença: o regime de cumprimento de pena. Bom, se as penas privativas de liberdade elas são distintas, os regimes de cumprimento das penas também são distintos em relação ao crime e à contravenção penal. Mais uma, o limite máximo de cumprimento de pena. Em relação aos crimes, a pena ela pode ser cumprida, efetivamente cumprida, até 30 anos. Na contravenção penal, se eu tenho uma pena privativa de liberdade, o efetivo cumprimento pode se dar até, no máximo, 5 anos. Veja mais uma diferença. Continuam as diferenças. O tipo de ação penal. No crime, a ação penal ela pode ser pública ou privada, pública condicionada e pública incondicionada. Já nas contravenções penais, a ação penal, segundo a lei das contravenções penais, ela é pública incondicionada. Claro, nós veremos que há toda uma polêmica em torno disso, mas essa é a previsão legal. Extraterritorialidade. Os crimes, eles são passíveis de extraterritorialidade. Já em relação às contravenções, não é possível extraterritorialidade. Contravenção praticada no estrangeiro não pode ser aplicada à lei penal brasileira. Mas, punibilidade da tentativa. Nos crimes, a tentativa ela pode ser punida. A tentativa pode não, a tentativa é punida. Nós veremos isso. Já nas contravenções, não há punibilidade da tentativa. Até mesmo porque, veja bem, se a contravenção, uma infração de menor gravidade, e a tentativa é uma realização incompleta do tipo, então uma conduta também de menor gravidade, a opção foi pela ausência de punição da tentativa da contravenção. Tranquilo? E a última diferença que a gente pode elencar a partir da doutrina é quanto ao elemento subjetivo. No crime, o elemento subjetivo pode ser dolo ou culpa. A lei das contravenções penais fala em voluntariedade. Claro que isso é a expressa previsão legal. Tem uma série de considerações que a gente pode fazer a respeito também dessa voluntariedade. A gente vai ver que existe uma responsabilidade penal subjetiva nas contravenções, né? Mas pela letra fria da lei, seria essa a distinção. Tranquilo? Então vamos ao crime. Vamos analisar os conceitos do crime. Veja bem, eu posso discutir, eu posso definir o crime a partir de 3 planos diferentes. Olha aqui, ó. A, plano material. B, plano formal. E C, o plano analítico. O plano material é o que alguns chamam de a essência do crime. Claro, isso serve para o teu concurso. Se a gente fosse discutir isso num outro momento, poderíamos falar de toda uma problemática envolvendo isso. Mas aqui, o que interessa é que existe um plano material e que ali o que seria essa definição essencial de crime, né? Já no plano formal, qual que é a definição de crime? A partir do direito penal positivo, a partir da lei penal. E por último, no plano analítico, me interessam
as estruturas teóricas ou as estruturas dogmáticas que compõem o crime. Do que o crime é composto, né? Então vamos ver. O conceito material de crime é uma conduta humana indesejada pela sociedade, intencional ou descuidada, que lesa ou expõe a perigo de lesão bem jurídico penal. Esse é um conceito material de crime. Se cair na sua prova, conduta humana indesejada pela sociedade, intencional ou descuidada, que lesa ou expõe a perigo bem jurídico penal. Do lado, este é o conceito formal de crime. Você assinala certo ou errado? Errado, porque esse é o conceito material, tá? Conceito formal. O conceito formal é uma definição de crime a partir da lei penal. E a partir da perspectiva da lei penal, crime é uma conduta humana descrita por um tipo penal incriminador. A partir da perspectiva da lei, isso que eu considero como crime. Esse é o conceito formal. Agora, não é só, ou não são apenas os conceitos formais e materiais que existem na definição do crime. Eu tenho também um conceito analítico. Conceito analítico, eu verifico quais são as estruturas que compõem um crime. Veja aqui, ó. Vamos respirar um momento. Quais são as estruturas básicas do direito penal? São 4. Tipicidade, ilicitude, culpabilidade e punibilidade. Eu tenho 4 teorias que combinam essas estruturas na definição de um crime. A partir de autores diferentes, eu tenho essas diversas definições de crime. Eu vou aqui, ou nós vamos trabalhar aqui, com a definição B. Crime como sendo fato típico, ilícito e culpável. Essas são as 2 definições mais comuns na doutrina brasileira, né? Crime como fato típico e ilícito e crime como fato típico, ilícito e culpável. Nós veremos, não se preocupe, cada uma dessas categorias, tá? Vamos, aliás, à primeira. Se crime é fato típico, ilícito e culpável, vamos estudar o que é fato típico, a primeira categoria. Fato típico nos remete à teoria da tipicidade. Aqui eu coloquei só para você ter uma informação histórica. Não existe crime sem tipo. O nosso direito penal ele é tipológico. A primeira estrutura que eu vou analisar é o tipo. A primeira estrutura é o fato típico. Tem várias teorias que discutem a tipicidade. Teoria do causalismo, teoria do neocantismo, teoria do finalismo, teoria do funcionalismo moderado, teoria da tipicidade conglobante, várias teorias. Eu vou enfocar aquelas que têm maior relevância para o seu concurso. Mas saiba que existem mais, além dessas que eu mencionei. Então vamos à primeira. A primeira análise que nós fazemos da tipicidade desse fato típico é a conduta humana. Só para não ficar algo em aberto, eu vou voltar só para esclarecer uma coisa para você. Eu disse que são várias as teorias, né? Nós vamos trabalhar aqui principalmente com a teoria do finalismo, tá? Então, quando a gente agora passar a estudar os elementos da tipicidade, a gente vai enfocar mais no finalismo. Mas existem outras teorias, tá? Só para esclarecer isso para você. Então, vamos voltar ali que eu me perdi. Então, vamos aqui. Ó. Estávamos aqui. Conduta humana. A conduta humana, a partir da teoria
causalista é um comportamento humano voluntário e capaz de produzir uma modificação no mundo exterior. Isso é a conduta humana para o causalismo. Tá? Existe uma definição de conduta humana para a teoria neoclássica, que ela trabalha com uma estrutura bastante semelhante, mas ela afirma que na tipicidade eu realizo alguns juízos que são juízos normativos, juízos valorativos. Não se preocupe se está parecendo difícil. Isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente comentar sobre cada uma das estruturas. Segura aí um pouco. Como eu te disse, o que mais nos interessa é a teoria finalista nesse momento, para o teu concurso, né? A partir da teoria finalista, o que é conduta? Conduta é um comportamento humano voluntário e consciente tendente a um fim. Então veja aqui, ó. Olha aqui no quadro. Nós estamos falando do crime. Eu te disse que crime é fato típico, ilícito e culpável. Estamos analisando a tipicidade e os elementos da tipicidade, sendo que o primeiro elemento da tipicidade é a conduta humana. Esse é o primeiro elemento. A partir dessa teoria finalista, nós temos essa conduta humana como um comportamento humano voluntário e consciente, tendente a um fim. Comportamento humano voluntário. Eu não posso estar agindo sob coação. Uma coação física. Esse meu comportamento tem que ser consciente. Eu não posso, por exemplo, estar agindo sob os efeitos do sonambulismo. E ele é um comportamento tendente a um fim. Quando eu saco da minha pistola e passo a efetuar 5 disparos, eu realizo isso de maneira consciente e voluntária, visando a morte de alguém. Estamos analisando, então, essa conduta humana dentro da tipicidade, a partir da teoria finalista. Existem outras teorias, como a teoria social, que vai analisar a conduta, vai exigir da conduta uma relevância social. Para ela, uma conduta que se constitui como elemento do tipo criminoso deve ser uma conduta que fere o padrão de valores de uma sociedade, de uma certa e determinada sociedade. É uma outra teoria. Vamos aqui. Conduta humana. Quais são as espécies da conduta humana? São duas as espécies. A ação e a omissão. A ação é uma conduta positiva do agente. É um fazer proibido pela norma penal. Ou seja, eu tenho um comportamento positivo. E esse meu fazer, essa minha conduta, ela é proibida em uma norma penal. Exemplo, eu saco da minha pistola e passo a efetuar disparos, visando a morte de alguém. Isso é uma atuação positiva, que ela é contrária a uma norma penal. Artigo 121, matar alguém. Aqui, eu estou realizando algo contrário a um tipo penal incriminador. Eu estou realizando algo que ele se amolda, ele se adequa a um tipo penal, que é o artigo 121 do Código Penal, que é um tipo penal proibitivo, né? Mas eu estou realizando essa conduta por ação e não por omissão, né? Essa é uma primeira modalidade. Quando nós tratamos dessa espécie de conduta e dessa espécie de crime, nós dizemos que estamos diante de um delito de ação ou delito de atividade. Ou então, e aqui vem a pegadinha, de crimes comissivos.
crime comissivo é um crime praticado por ação. Confunde, né? Mas é um crime praticado por ação. Tranquilo? Essa é a nossa primeira análise sobre a infração penal. Bons estudos e muito sucesso!